Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma sexta-feira muito agitada dentro do Vasco. E é claro, a gente vai informar tudo o que aconteceu. Teve 3 saídas confirmadas na parte da tarde de hoje. Vamos trazer novidades sobre essa situação. Falar também sobre Rubem Ribeiro, português de 34 anos, meio campo, que atualmente está na Turquia e segundo a imprensa portuguesa virou interesse do Vasco da Gama. Vamos trazer detalhes de como estão as negociações em cima desse atleta. Falar também sobre pré-temporada, amistoso que pode ser marcado para o dia 19 de janeiro. Tem também Vitor Roma se posicionando sobre esse imbróglio todo que aconteceu em cima do futebol feminino. O mesmo, inclusive, falou até mesmo sobre desvio de dinheiro. Será que teve? Será que não teve? Ele revelou e, é claro, muitas outras novidades importantes para você, torcedor vascaíno. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A sua presença aqui é importantíssima, então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e já se inscreva aqui embaixo. Não dê esse mole, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Então se inscreva, ativem também o seu sininho de notificação. A gente está querendo chegar aos 60 mil inscritos, precisa muito da sua ajuda. Também deixa o seu like, que o seu like vai fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos, tentar chegar aos 2.000 likes, tentar chegar a essa meta. Então aqui embaixo deixe seu like, também o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações no mercado do Vasco da Gama, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, e eu quero iniciar o vídeo falando sobre a situação de saídas. Hoje, na parte da tarde, 3 jogadores tiveram as suas saídas confirmadas do Vasco da Gama e a gente vai começar falando sobre essas situações. Primeiramente, sobre o meia Lucas Santos, que não atuou essa última temporada no Vasco, jogou pela equipe do Brasil de Pelotas, que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Lucas Santos não conseguiu nem ter espaço na equipe e devido a isso o Vasco viu que não tinha condições dele permanecer no Gigante da Colina nesse ano de 2022. Ele praticamente foi vendido, né, ao Tombense, clube de Minas Gerais, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não foi uma venda porque, segundo informações que a gente teve, não envolveu dinheiro. Foi apenas uma entrega. O Vasco entregou o Lucas Santos ao Tombense, já que não gostaria de contar com o jogador para essa temporada, e o Vasco permaneceu com 20% dos direitos econômicos do atleta. Então ele será um adversário do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não é um contrato por empréstimo, é um contrato em definitivo. O Lucas Santos não permanece, não pertence mais ao Vasco. Com relação ao Caio Tenório, Caio Tenório foi emprestado ao Azuris do Paraná, um clube de empresários da região. O Caio Tenório lá para lá vai disputar essa temporada no Paraná, no caso no Azuris Clube do Paraná, e terá o seu vínculo contratual até o final dessa temporada por empréstimo ao clube. Porém, o seu contrato com o Vasco também vai até o final da temporada, ou seja, permanece por lá, dificilmente retornará ao Gigante da Colina. E outra situação que também teve a sua definição hoje foi o Fintelman. O Vasco, com a contratação do goleiro Thiago Rodrigues, que veio do CSA, esteve com 5 goleiros no plantel. Thiago Rodrigues, Fintelman, que subiu essa temporada do Sub-20, estourou, né, a idade, como é falado. Tem também o Lucão, o House e também o Alexander. 5 goleiros no plantel. E para não ficar com esses 5 jogadores, o Vasco vai começar a liberar alguns e o Fintelman foi o primeiro. Vai ser emprestado ao Bangu até o final do Campeonato Carioca. Um goleiro novo, era titular inclusive no Sub-20 da equipe do Vasco, né, das categorias de base, e será emprestado num contrato pequeno aí de apenas 3 meses até o final da competição. Além desses 2 jogadores que foram emprestados, Fintelman e o Caio Tenório, um terceiro também será Thiago Reis, que fez essa última temporada pelo mesmo Confiança na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias também deverá ser confirmada a sua saída por empréstimo para algum clube do futebol brasileiro. E além disso, o Caio Lopes e o João Pedro, exatamente isso, os 2 jogadores já tiveram a sua saída confirmada pelo fato de não renovarem contrato com o Vasco da Gama. Então uma limpa geral aconteceu e, é claro, já que saiu, a gente espera que alguns jogadores cheguem no Vasco. Já confirmei pelo vídeo na parte da manhã que 2 irão chegar: o Everton, lateral direito, e o meio-campo, Bruno Nazário. Com relação ao Bruno Nazário, tínhamos novidades, mais informações na parte da tarde dessa sexta-feira. O que chegou para nós é que o empresário do atleta, Nenezini, confirmou que de fato as negociações agora estão na fase de contratos, na troca de contratos entre o Vasco e o atleta. Ele chegará por empréstimo do Hoffenheim da Alemanha
até o final de 2022, com opção de compra no empréstimo. Aliás, opção de compra não, com prioridade de compra. O Vasco terá prioridade em exercer os direitos de compra do jogador e o Vasco se responsabilizará por 100% dos salários do atleta. A contratação do meia está muito próximo de acontecer. Inclusive, o meio-campo, Bruno Nazário, e o lateral direito, Everton, estão sendo aguardados segunda-feira no CT Moacir Barbosa para realizar os exames médicos. Além dele, também tivemos notícia da parte da tarde que, de fato, a negociação com Luiz Amarília melou. Não fará parte do elenco do Vasco nessa próxima temporada. O centroavante de 26 anos, muita qualidade, que tem passagem pela seleção paraguaia e fez essa última temporada na LDU, não fechará com o Vasco. O jogador de fato queria atuar pelo Gigante da Colina nessa temporada, mas faltou um acordo entre o Vasco e o Vélez Sarsfield, clube que detém os direitos econômicos no atleta. O grande motivo para não chegar a um acordo? Dinheiro. Falta de grana, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não queria pagar uma compensação financeira, o Vélez queria receber, o Vasco chegou até a propor uma parceria, mas não foi adiante, não levou à frente e com isso Luiz Amarília não vestirá a camisa do Vasco. Possíveis destinos? Eu pela parte da manhã praticamente cravei que seria o Nacional. A imprensa uruguaia também dá como certa a ida do atleta ao clube. Porém, segundo informações, os destinos dele também podem ser o Minnesota United do futebol estadunidense ou New Old Boys também da Argentina. O certo é, o destino não será o Vasco da Gama. E hoje, pela parte da tarde, a gente também teve informações sobre um nome que vem ganhando força dentro do Vasco. Rubem Ribeiro, um jogador de 34 anos, 1,75 m, português, que atua aí principalmente como volante. Tá aparecendo aí meio como se fosse um mapa de calor do atleta, nas posições que ele atua durante ali os 90 minutos. A posição que ele tem mais controle, que ele mais atuou durante sua carreira, foi de fato como um primeiro, segundo volante. À frente também ele pode atuar como meia que distribui jogo, mas já fez algumas partidas também como lateral direito. Mas a sua posição de origem é essa, é volante. Vasco tem interesse na contratação do jogador, segundo a imprensa portuguesa. O atleta atualmente está no futebol turco. Ele atua aí pelo Hatayspor, clube do futebol turco, e terá o seu contrato encerrado agora há pouco, dia 30/6/2022. Então, ou seja, tem um contrato aí algo em torno de 6 meses. Esse contrato poderia ser antecipado e ele fechando com o Gigante da Colina. Um jogador de muita qualidade, tem passagens aí por Sporting, Boa Vista, clubes aí do futebol Catar, clubes aí do futebol turco e de vários outros países também, mas de fato o país onde ele mais atuou foi a Liga Portuguesa. Vasco tem interesse na sua contratação, segundo aí o portal Diário de Transferências da imprensa portuguesa, confirmou que o Vasco está interessado no atleta de 34 anos que vai chegando ao seu final de contrato. A gente ainda não tem mais informações de como estão, mas de fato há um interesse por parte do Vasco. É claro, pode avançar, pode melar, pode acabar travando, mas de fato o Vasco gostou do jogador e como eu informei pelo vídeo na parte da manhã, o Vasco ainda vai fazer mais 5 contratações além desses 2 que chegarão na segunda, Bruno Nazário e o Everton. Chegará mais um zagueiro, chegará mais 3 atacantes e muito possivelmente um volante. E esse volante pode ser o Rubem Ribeiro. Vamos aguardar, esperar e, é claro, seguir informando a cada um de vocês. Antes de entrar no assunto Vitor Roma e futebol feminino, eu quero falar sobre 2 situações de atletas, um que quase fechou com o Vasco e um que teve passagens pelo Vasco nessa última temporada e será adversário do Gigante da Colina nessa Série B. Primeiramente, falar sobre esse quase fechou. Caio Dantas, jogador que pertence ao Água Santa, clube do interior paulista, que quase fechou com o Vasco. O Vasco tinha interesse na contratação do atacante de 28 anos, que foi artilheiro da Série B vestindo a camisa do Sampaio Corrêa na temporada de 2020, fez esse último ano vestindo a camisa do Náutico, se destacou por lá, porém acabou tendo uma lesão. Depois da lesão que ele sofreu ali no início de novembro, não conseguiu mais atuar com o Timbu durante o restante da temporada. Voltou ao Água Santa, veste a camisa do Água Santa, inclusive isso foi confirmado na parte da tarde de hoje, até o final do Campeonato Paulista. O Vasco tinha interesse na contratação do jogador, chegou a tentar fazer negócio com o Água Santa, porém a situação não andou. E a grande pergunta que eu faço para você, espero que você responda, é: qual será que foi o motivo? Exatamente esse que você pensou, falta de grana. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem verba para pagar e as negociações não foram para frente. O Vasco queria um empréstimo até o final do ano e o Água Santa queria uma compensação financeira pelo empréstimo que iria ceder o atleta ao Vasco. Com isso, o Vasco não tinha grana, o Vasco não queria pagar, então o Caio Dantas, permanecendo na Água Santa, fará o Campeonato Paulista por lá
e o Água Santa espera que o mesmo se destaque para emprestá-lo ou até mesmo vendê-lo para algum outro clube de Série A ou de Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o desejo do clube paulista, que tem um atleta com contrato até o final de 2023. Um jogador de muita qualidade que nas duas últimas temporadas se destacou vestindo a camisa do Sampaio Corrêa e também do Náutico. Além dele, falar agora do jogador que será adversário do Vasco nessa segunda divisão, Hernando. Hoje, na parte da tarde, tivemos a confirmação que o Hernando vai assinar contrato com o Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, o jogador que teve passagem pelo clube, pelo Gigante da Colina nessa última temporada, será um adversário do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Hernando jogando, vestindo a camisa do Guarani em 2022. E com relação ao amistoso também, como eu falei lá no início do vídeo, o Vasco deverá anunciar nos próximos dias um amistoso que deverá fazer na próxima sexta-feira, dia 14 de janeiro, visando a estreia no Campeonato Carioca no dia 26 contra a equipe do Volta Redonda. O adversário não foi divulgado, mas poderemos ter detalhes dessa situação nos próximos dias. O Vasco já começou os seus treinamentos na segunda-feira no CT Moacir Barbosa e nessa última quarta foi o primeiro dia treino com bola dentro dos gramados. Vamos ter muitas novidades nos próximos dias, anúncios, e é claro, a gente vai seguir informando a cada um de vocês. E agora, para terminar o vídeo, falar sobre futebol feminino. Um tema muito polêmico que envolveu muitas pessoas nesses últimos dias. Tivemos aí a exposição de tudo que vinha acontecendo no futebol feminino, a precariedade, a diretoria de fato largando essa modalidade do futebol que deveria ser autossuficiente, mas não tem condições de se autossustentar, né? Então isso vem gerando um grande problema. E o Vitor Roma, VP de Marketing, falou sobre a situação, disse qual seria o grande problema de não estar dando certo. O futebol feminino está sem dinheiro para pagar as contas. Aí, para vocês terem noção, né, o grande motivo de tudo que vem acontecendo é falta de alimentação, alojamento precário para jogadoras que estão morando aí na Barreira do Vasco, uma comunidade ao lado de São Januário. A situação, inclusive, vem pesando tanto que algumas jogadoras que eram destaque da equipe acabaram saindo devido a essa precariedade que se encontra na modalidade do futebol feminino do Vasco, e o Vitor Roma explicou tudo o que vem acontecendo. Segundo mesmo, ele deixou bem claro que houve um erro de cálculo. Essas foram as palavras usadas pelo VP de Marketing. Erro de cálculo. Pois houve, de fato, um dinheiro da Ambev. A Ambev é uma patrocinadora do Vasco que estaria dando grana para o futebol feminino se autossustentar. E segundo o Vitor Roma, esse dinheiro estava sendo bem organizado até o final da temporada. Mas no último trimestre, a diretoria do Vasco, as pessoas que cuidam das finanças do clube, perceberam que tinham dívidas anteriores. E com isso, a conta não ia fechar. E foi isso que aconteceu. A conta não fechou, algumas dívidas de outras gestões, o Vitor Roma teria deixado isso bem claro, dívidas passadas acabaram fazendo com que o que era planejado não fosse colocado ali em débito, não fosse realizado, porque teriam dívidas anteriores. Inclusive o mesmo Vitor Roma, VP de marca, a gente usou a seguinte frase: o cobertor ficou curto, pois ali teriam mais despesas, mais dívidas do que dinheiro em caixa. Então isso é de fato um tremendo despreparo, porque o departamento anunciou essa autossuficiência sem condições de ter essa autossuficiência, sem ter condições de conseguir fazer com que o futebol feminino se estabilizasse na temporada de 2021. Isso é um erro também do Adriano Mendes, VP de Finanças, como uma pessoa que cuida das finanças do Vasco, não consegue saber, entender que tem dívidas a serem pagas até o final do ano, até o final de 2021 no caso, e com isso, né, não tendo essa condição de prever as dívidas que estão dentro do clube, a conta acabou não fechando e todos os problemas, essa precariedade acabou acontecendo no futebol feminino. Segundo o Vitor Roma, o clube atualmente vem negociando com o patrocinador para tentar autossustentar agora de fato futebol feminino para essa temporada de 2022. O Vasco, segundo mesmo, segue apostando no crescimento da categoria no país para atrair parceiros aí importante nessa causa da autossustentabilidade da modalidade, e ele disse as seguintes palavras: não houve desvio de dinheiro, o dinheiro foi para lá, e seguiu falando o seguinte: o que aconteceu com o contrato da Ambev foi que o dinheiro acabou. É uma situação triste, mas simples. Estou negociando com um novo patrocinador para sustentar o futebol feminino. Existe a boa vontade de resolver, mas o clube hoje não consegue bancar. Uma vergonha, um absurdo, pois sim, o Jorge Salgado prometeu na campanha que o futebol feminino seria uma das modalidades, o Vasco seria um dos clubes do futebol brasileiro que mais investiria no futebol feminino. Isso não está acontecendo, um absurdo, uma vergonha.
de fato inadmissível o que vem acontecendo dentro do clube, principalmente se tratando das finanças, do dinheiro e da falta de capacidade que, querendo ou não, as pessoas do Vasco não têm de gerir o clube. É difícil o que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama atualmente. Então, deixa aí a sua opinião, a gente espera que isso venha a ser solucionado, venha a ser resolvido e que as garotas nessa temporada de 2022 possam de fato vestir a camisa do Vasco e não ter problemas no extracampo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E aqui embaixo também deixem o seu like, porque o seu like vai fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.